Glória a Deus. Ainda bem que Ele sonda a gente. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto extremamente forte, contundente, mas foram palavras ditas por Jesus à sua igreja. Para quem está chegando hoje, isso vai acontecer pela última vez, porque nós estamos nesta noite concluindo uma série de estudos sobre as 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse. Eram 7 igrejas que estavam localizadas na região da Ásia Menor, a atual Turquia. E apesar de cada uma dessas igrejas estar vivendo um problema ou vivendo situações específicas nos dias em que o apóstolo João recebeu a revelação da parte do Senhor Jesus quando estava na ilha de Pátimos, cada uma dessas igrejas aponta para um aspecto profético a ser vivenciado pela igreja do Senhor Jesus na terra. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19, Jesus diz a João: escreve as coisas que tens visto e as que são. Estava ele falando do momento presente, mas Jesus diz: e as que depois destas hão de acontecer. Nós aprendemos que haviam muito mais igrejas do que as 7 que são citadas em Apocalipse, mas nós estudamos que o número 7 nos escritos de João tem a ver com a plenitude, com a totalidade. O mesmo João que escreve o livro profético de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, também escreveu o Evangelho escrito por João. E no Evangelho de João, o número 7 sempre está relacionado
a plenitude, a divindade. No Evangelho escrito por João, nós vemos 7 milagres descritos por ele para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Quando você lê a conclusão do Evangelho de João, você vai ver João dizendo que muitos outros milagres, muitas outras coisas Jesus havia realizado. E se fossem registrar tudo o que Jesus fez, João diz, eu entendo que não caberiam em todos os livros do mundo, mas esses que foram registrados para que vocês saibam que Ele é o Filho de Deus. Então, o número 7, que foi a quantidade de milagres que Jesus fez, que estão registrados no Evangelho de João, antes da sua ressurreição, tem como objetivo demonstrar que Ele é Deus, de maneira que nos escritos desse apóstolo nós entendemos a simbologia do número 7, por isso que você vai ver no Evangelho de João não, no livro de Apocalipse, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, porque o 7, na numerologia bíblica, fala da plenitude, da totalidade. O que isso quer dizer? Que 7 igrejas totalizavam todas as igrejas do mundo em todas as épocas. A primeira igreja citada é a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja autêntica, firme no conhecimento da palavra, porém fria no amor. Esse período na história estende-se do ano 30 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, que é uma igreja que fala do período da perseguição, porque Esmirna é a igreja perseguida, a igreja sofredora, a igreja pobre, sofredora, mas fiel. Representa um período do cristianismo na terra que se estende do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. A terceira igreja citada é a igreja de Pérgamo, a igreja que começa a se relacionar com o mundo e começa a flertar, começa a permitir que a influência do mundo entre dentro da igreja. Era a igreja que se caminhava de mãos dadas com o império e se cumpre na história do ano 313 depois de Cristo até o ano 590 depois de Cristo. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, conhecida historicamente como a igreja papal ou a igreja da Idade das Trevas, a igreja cuja característica é a inserção da idolatria. Para a igreja de Tiatira, Jesus diz que estava dentro da igreja acontecendo a permissão do ensino de Jezabel. E Jezabel é a personificação da idolatria. Foi um período em que a igreja permite essa prática. É a igreja do cristianismo idólatra, que historicamente se cumpre desde o ano 590 até o ano de 1517 depois de Cristo. A quinta igreja é a igreja de Sardes, a igreja a quem Jesus se refere como: tu tens nome de que vives, mas estás morto. É a igreja do tempo da Reforma Protestante, que vai do ano de 1517 até o ano de 1730. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja missionária, a igreja evangelística, a igreja que, apesar de pequena na sua estrutura, apesar da sua pouca força, Jesus disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta. E historicamente nós entendemos que foram as portas das missões e dos grandes avivamentos. O período de avivamento que a igreja do Senhor experimenta na terra começa no século 17 e vai até início do século 20. E nós citamos aqui que a Assembleia de Deus, ela é fruto
desse período de avivamento que sacudiu, começou ali em Los Angeles, na rua Azusa, com um homem negro muito simples chamado William Seymour, mas foi um avivamento que influenciou o mundo daquela época, a igreja na Suécia e de várias partes do mundo. Então, a última igreja citada por Jesus é a igreja de Laodiceia, é a igreja apóstata, é a igreja morna, é a igreja do período do fim. A trajetória final do cristianismo na terra está caracterizado pela igreja de Laodiceia. Eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes em outros cultos, né? Pode ser até um pouco chato, um pouco estraga prazer o que eu vou dizer, mas diferente do que muita gente canta e ensina por aí, que diz que a igreja dos últimos dias será uma igreja de um grande avivamento, essa informação não tem nenhum apoio na Escritura. Pastor, mas não é possível viver avivamentos? Na verdade, gente, primeiro a gente precisa ter uma ideia do que é avivamento. Tem gente que acha que avivamento é de repente um mover sobrenatural que chega na igreja e ele começa a atacar fogo nos crentes, fogo do Espírito, e trazer um grande movimento espiritual. Isso não é avivamento. Avivamento, à luz da Escritura, é quando uma igreja, um grupo de pessoas que estava distante dos princípios da palavra de Deus, começa a voltar a esses princípios. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Você pega um cristianismo, uma comunidade, uma igreja, um grupo de pessoas que esteja vivendo um cristianismo nominal, que começa a viver aquilo que eu já vi algumas pessoas chamarem de cristianismo social. Como assim? São aquelas pessoas que são cristãs, mas que veem a igreja apenas como se fosse um encontro social. Elas vêm para o culto, elas vêm para a Santa Ceia, elas vêm no domingo, mas isso não traz nenhum impacto, nenhuma mudança na sua rotina. Eu não quero fazer crítica aqui a nenhuma denominação, eu estou falando de uma situação genérica. Imagine uma pessoa que se diz cristã, ela vem no domingo à igreja, mas depois que ela sai da igreja, ela encontra os amigos, ela vai tomar cerveja, ela vai fumar, o indivíduo vai ao motel, vai para a sua vida de pecado, mas ele gosta de ouvir música evangélica, ele gosta de vir na igreja. Tem aqueles que até vêm no culto, choram, se emocionam, mas em termos práticos isso não traz nenhum. Isso foi o que começou a acontecer com o cristianismo europeu. Você vai na Europa, você vai encontrar grandes igrejas, aonde Martinho Lutero pregou, aonde Jonathan Edwards e outros grandes avivalistas pregaram. Você olha para essas igrejas estão sendo alugadas para se tornarem teatros, cinemas, e alguém pergunta, mas o que foi que aconteceu com essas igrejas? Simples. Os cristãos começaram a se distanciar do seu Criador. E o que é que a gente chama de avivamento? Imagina que você pega um grupo de crentes que faz muito tempo que não tem uma experiência sobrenatural. Há uns anos atrás, eu ouvi de uma pessoa, ele contando que ele pertencia a uma igreja tradicional. E um grupo de irmãs naquela igreja começaram não sei se a partir da leitura de alguns livros ou de estudarem a biografia de homens e mulheres de Deus, algumas se sentiram assim incomodadas e começaram a compartilhar com outras, dizendo assim, eu tenho sede de viver uma experiência nova, eu estou na igreja, não estou em pecado, mas eu sinto que falta alguma coisa. O que é que você acha da gente se reunir nos cultos, se a gente se reunir na igreja para fazermos algumas reuniões de oração? Aí uma irmã disse, vamos, eu vou com você. E aí, a partir de uma conversa, algumas irmãs de uma igreja tradicional
lá no estado do Amazonas, começaram a se reunir. Começaram numa sala de aconselhamento, um grupo de irmãs, membros da igreja, começaram a se reunir para orar. E simplesmente pelo desejo de experimentar algo mais de Deus. Tinha uma criancinha que era filha de uma irmã, a mãe não tinha com quem deixar a criancinha, aí levou a filhinha, que ela tinha entre 4 e 5 anos, e para a criança ficar lá quietinha, ela deu um papel e deu uns lápis de cor para ela ficar desenhando. Aí de repente a criança começou a desenhar, e na simplicidade dela, ela começou a desenhar aquele ambiente, né? Desenhou um quadrado e as irmãs que estavam lá de joelho. Aí uma das irmãs achou interessante, foi brincar com a criança, fez assim: o que é que você está desenhando? Ela fez: eu estou desenhando as tias que estão aqui orando. E a irmã chamou a atenção dela que ela via vários riscos assim, descendo. Ela fez: e o que é isso aqui? Ela fez: isso aqui é fogo de Deus que Ele vai mandar nessa reunião aqui. A irmã não deu muito crédito, mas meia hora depois da oração, aquele grupo de mulheres que nem sequer acreditavam em batismo com o Espírito Santo, só porque estavam em um momento de oração, Jesus começou a batizá-las com o Espírito Santo. Eu não sei, os mais antigos talvez aqui conheçam eu ouvi muito na infância, acho que minha mãe me evangelizou muito com os LPs de Luiz de Carvalho, e tinha uma canção que Luiz de Carvalho cantava que dizia: ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo todo podem acabar esse ardor. Sabe qual é a história desse hino? Num seminário teológico batista, um grupo de estudantes que não criam em batismo com o Espírito Santo começaram a orar e fizeram aquela oração simples: Senhor, se isso é teu, a gente quer experimentar. Jesus começou a batizar um grupo de estudantes batistas tradicionais, e aí começaram a enfrentar uma guerra, uma oposição, e daí veio a inspiração para esse hino dizendo: ninguém detém, isso é uma obra santa. A canção de Armando Filho, algo novo eu senti, eu vi chegar para mim o Espírito Santo, veio pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Há poucos dias, numa congregação nossa, uma irmã que estava congregando lá por uma questão de proximidade, ela ainda não tinha demonstrado interesse em descer às águas, porque ela não acreditava em batismo com o Espírito Santo, e falou isso claramente para o dirigente. Eu acho interessante que Jesus é tão lindo que tem coisas que a gente nem precisa convencer. Parece que ele faz: deixa que isso aqui é comigo. Batizou a irmã com o Espírito Santo num culto, sem ela crer que Jesus batizava com o Espírito Santo. Mas pastor, parece que o senhor está entrando em contradição, porque o senhor está dizendo que a igreja dos últimos dias não passa por avivamentos. Escute, gente, avivamento não é uma fórmula mágica. Avivamento nada mais é do que retorno, ou seja, voltar aos princípios básicos. Às vezes eu vejo crente que, me permita a expressão, você sabe que eu sou muito, muito sincero, uns crentes que às vezes se abestalham com um livro. Ai, pastor, tem uma pastora na internet, tem um pastor na internet que ele ensina os 7 passos para um avivamento. Gente, não tem novidade nisso não. A receita é muito básica, foi dada 2000 anos atrás. Se você vê um crente só, ou um grupo de crentes, ou uma igreja que tem prazer de se reunir para orar, para buscar a Deus, para jejuar, que é uma igreja que ama a palavra, uma igreja que tem
como regra de fé, não as palavras de um guru espiritual, de um pastor coach que vai falar, não, uma igreja que está preocupada em ouvir a palavra, crentes que amam a palavra. Quando você vê um grupo de crentes que cultivam uma vida de oração, que renuncia à sua carne e que ama a palavra de Deus, avivamento é uma coisa natural. Porque o céu sempre vai estar aberto para quem ama a palavra, para quem ora e para quem busca a Deus. Simples assim. O grande problema é que o cristianismo moderno está se distanciando de tudo isso. Tem igrejas, quando eu falo de igreja, eu não estou falando só de outras denominações, não. Estou falando do cristianismo como um todo. Porque não é a placa a Assembleia de Deus que vai fazer um crente avivado. O camarada pode ser da Assembleia de Deus, do Puleiro dos Anjos, dos Canela de Fogo, mas se ele não gosta de Bíblia, não gosta de oração, sempre vai ser um crente raquítico, morto espiritual. Simples assim. Então, quando há um retorno, quando um crente, quando uma família, quando um grupo de irmãos, eu me lembro que eu congreguei um tempo numa cidade, eu congreguei um tempo lá no estado do Amazonas, quando jovem, e a gente estava vivendo um tempo difícil na congregação, difícil mesmo assim, sabe, aqueles cultos assim, meio emperrados, meio travados e tal. E eu lembro que haviam 2 jovens, um tinha vindo de Tefé, eu não me lembro se era Belém do Pará, eu sei que era a região ribeirinha ali do Amazonas. Silvio, o nome dele, foi um grande amigo de oração. E o Donaldo era um jovem que, quando ele estava no mundo, ele usou tanta droga, Jesus salvou, ele se converteu, era uma nova criatura, era um menino de oração, mas ele tinha usado tanta droga que ele falava meio assim, paz do Senhor, irmão, tudo bem, de tanto que as drogas comeram os neurônios. Só que Donaldo era um menino de oração. O dirigente da congregação, ele tinha dado a chave da congregação para a gente. Eu era uma espécie de porteiro naquela época, e o Donaldo também tinha a chave, e a gente começou, disse, rapaz, vamos... A gente chegava, todo o culto a gente chegava 1 hora antes, para dobrar o joelho e orar. Todo o culto. Tinha em média uns 3 cultos na semana, tinha um culto de oração, o culto de doutrina, o culto com os jovens e o culto domingo. E além disso, sábado de manhã, a gente marcava para chegar mais cedo em jejum, para buscar a Deus. 3 jovens, sem muita pretensão, a gente só ia para buscar a Deus. Mas eu me lembro que alguns meses depois dessa rotina, aquela congregação foi visitada por um mover de Deus tão extraordinário. Grandes promessas que eu vivencio hoje, eu recebi de Deus naqueles pequenos períodos de oração, numa simplicidade, né? Não tinha pregador de fora, não tinha, mas muito do que eu recebi de Deus foram em situações como aquela. Só que, o que é que eu quero dizer sem sair muito do conteúdo da palavra? Porque eu preciso ser bíblico, mas sem ser desanimador. A igreja de Laodiceia é característica os últimos momentos do cristianismo na terra. E a última fase da igreja na terra não é uma fase fácil, não é um período fácil. Jesus deixa claro que os últimos dias da igreja na terra não seriam fáceis. A igreja na terra não vai viver, quando eu digo que não vai existir avivamento, eu estou dizendo é que não vai existir um avivamento mundial, como alguém diz por aí. Nos últimos dias a igreja vai subir no fogo. Gente, se a igreja a nível mundial estiver experimentando um grande avivamento, aí eu pergunto, haverá necessidade de vigilância? Sim ou não? Se está todo mundo pegando fogo, tocando nas asas dos querubins,
pinotando, cuspindo fogo sem ser dragão, de tanto poder, tem necessidade de vigiar? Sim ou não? Não. Por que a gente tem que vigiar? Que a Bíblia diz que o Filho do Homem virá a hora que não penseis. A gente já falou isso várias vezes, mas tem gente que está aqui talvez pela primeira vez. Vamos deixar Jesus falar sobre os últimos dias, e aí o que Jesus falar, você analisa se tem a ver com algum quadro de avivamento. Jesus diz eu vou citar as referências, Mateus capítulo 24, versículo 10. Olha o que Jesus diz sobre os últimos dias. Mateus capítulo 24, versículo de número 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Alguém aqui tem visto alguma coisa? Tem se escandalizado com o que a gente tem visto nesses últimos dias? Sim ou não? Não faz muitos dias que muita gente ficou chocado com o que saiu na televisão. Sim ou não? É um escândalo, sim ou não? Na verdade é um entre tantos. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso tem acontecido, sim ou não? Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Últimos tempos é caracterizado por escândalos, por traições, decepções, falsos profetas e por um grande esfriamento do amor. Isso aqui parece com avivamento? Parece? Não. O que mais que Jesus diz? Lucas capítulo 18, versículo de número... Vamos ler o versículo 7 e 8. Versículo 6. E disse o Senhor: ouçam o que diz o injusto juiz. Aí Jesus falando aqui para os discípulos, depois de contar uma parábola. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas olha como Jesus conclui uma parábola que ensina sobre perseverança. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Quando eu voltar para buscar a minha igreja, será que eu vou encontrar esse tipo de fé que eu acabei de exemplificar para vocês? Porque Jesus conta uma parábola sobre perseverança. E perseverança não tem a ver apenas com crer. Presta atenção aqui. Tem muito crente que vem para a igreja, que ele ouve uma palavra de Deus, ele crê que Deus está falando. Ele tem convicção de que Deus está falando. Às vezes ele vem para um culto, para um círculo de oração, um culto, seja ele qual for, e Deus fala com ele e diz assim: eu estou te convidando para me buscar, entra mais no altar, porque eu quero falar contigo, eu quero me revelar. Ele chora, ele fala língua estranha, ele se alegra, ele sai do culto dizendo como Deus falou forte comigo. Ele tem fé, ele sabe que ouviu a voz de Deus. Só que Deus falou com ele o seguinte: me busca mais, entra mais na minha presença. O problema desse crente não é fé para crer. O problema desse crente é perseverança, é insistência para orar continuamente com o mesmo propósito. Eu vou perguntar: é fácil encontrar crentes
que assumem um compromisso de manter uma rotina de oração, de estabelecer um objetivo e dizer assim: eu só deixo isso aqui quando eu alcançar a vitória. É fácil encontrar esse tipo de crente? Seja sincero. É fácil encontrar. Vamos, porque talvez a gente diga assim: pastor, é difícil porque eu não tenho como saber da vida do outro, né? Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas a vida íntima de cada um não tem como a gente saber. Então, vamos olhar para dentro da casa da gente, vamos olhar para dentro da família da gente. Será que os nossos filhos, me permitam, jovens e adolescentes e crianças, é porque vocês são uma geração nova, mas será que os nossos filhos, eles têm esse hábito de chegar para a gente assim: mãe, está aqui meu celular, hoje eu não atendo ninguém, eu estou no meu propósito, estou no meu devocional? Eu pergunto, a gente vê isso com facilidade? Eu estou perguntando dos jovens, poderia perguntar dos adultos, né? Poderia perguntar aos irmãos, né? Será que as nossas esposas têm esse hábito de chegar assim: meu filho, olha, hoje eu tenho meu compromisso no círculo de oração. Na verdade, a gente sabe que não são todas as irmãs crentes que assumem um compromisso de entrar numa comissão, para separar um dia da semana para orar, para interceder. E, com todo respeito, com todo carinho, até aquelas que entram na comissão, muitas vezes não levam esse compromisso tão a sério, porque você chega em qualquer círculo de oração, no período da manhã, que é o período da ênfase da oração, a gente não vê tanta gente. É assim ou não é? Sabe por que é assim? Porque é característica dos últimos dias. Perseverança. Jesus falou que é algo, ele entende como algo tão escasso, que ele faz uma pergunta retórica: quando o Filho do Homem vier, porventura ele vai achar fé na terra? Aí eu pergunto: isso fala de avivamento? Tem uma outra parábola que Jesus conta que ela é tremenda, a parábola da grande ceia. Lucas capítulo 14, versículo 18. Lucas capítulo 14, versículo 15. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, isso aqui é Jesus respondendo, contando uma parábola. Preste atenção, preste atenção. Um dos ouvintes de Jesus, ele falou assim: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele está dizendo, um camarada desse é feliz, é privilegiado. Aí o texto diz assim: porém, ele lhe disse. É como que Lucas está dizendo, está querendo dizer: rapaz, não é bem assim como tu pensa não. Porque o homem que faz essa observação, ele está dizendo: Senhor, aquele que vai comer pão à mesa no reino de Deus é muito privilegiado. É como que Jesus está respondendo para ele com uma parábola dizendo: meu filho, mas nem todo mundo honra esse privilégio. Como é que ele responde isso? Contando uma parábola. Ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Olha aqui para mim, ceia na Bíblia fala de um evento futuro, um evento escatológico. Jesus, quando ele toma a última ceia com os discípulos, o que é que ele diz quando ele prova o cálice? Não beberei mais deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, eu vou esperar vocês para a gente ceiar junto. Quando a gente estiver junto, eu volto a provar desse fruto da vide. Então, isso fala de um tempo futuro. Ceia fala disso. Aí ele conta essa parábola, né? Que na hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Aí cada um começa a dar sua desculpa. Um diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo, né? Rogo-te que me tenha por escusado. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: casei, portanto não posso ir. Esses homens recebem um grande privilégio de serem convidados.
para participar de uma ceia com seu senhor. Chega o servo desse senhor dizendo: olha, o Senhor te convidou para sentar na mesa com ele. Aí o camarada diz assim: rapaz, não dá não, comprei um terreno e eu tenho que ir vê-lo. Dá essa desculpa lá por mim. Aí o outro: o Senhor te convidou para sentar na mesa com ele, numa ceia. Aí ele diz assim: rapaz, eu comprei 5 juntas de bois, que é o mesmo que dizer, porque a junta de boi era usada para arar a terra. Então, quando ele diz, comprei 5 juntas de bois, ele estava dizendo: eu aumentei a minha produção. Então, como eu aumentei a minha produção, agora está a todo vapor, diga a ele que eu não posso ir. Aí o convite chega para outro servo e ele diz assim: casei, não vou poder ir, diga a ele que justifique minha ausência. Aí eu pergunto: adquirir propriedade é pecado? Aumentar a sua produção é pecado? Casar é pecado? Adquirir bens ou propriedades, aumentar a produção e casar, a gente enxerga isso como o quê? Como o quê? É bênção ou não é? Sabe o que é característica dos últimos tempos? São os servos de Deus que antes não tinham nada, ou que antes tinham menos, começam a adquirir propriedades, começam a aumentar a sua produção, começam até a desencalhar, e ao invés de dizer, porque a lógica é essa, isso é racional, é eu pensar: quem era eu? Não tinha nada, não era ninguém. Deus está me dando condições de adquirir propriedades, de aumentar minha produção, de constituir família. Eu não tinha nada, Deus está me fazendo tudo isso. Agora é que eu vou servir a Ele com força mesmo, agora é que eu vou me entregar mesmo a Ele com tudo. Mas você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver Abraão prosperando a todo vapor, e quanto mais Deus abençoava, mais Abraão era próximo, era amigo de Deus. Você nunca vai ver Abraão tendo menos intimidade ou menos envolvimento com Deus, porque está muito atarefado. Querido, se Deus aumenta a tua produção, se Deus está te dando condições, é porque Ele está te dando também condições de colocar gente para você delegar responsabilidade, para poder dizer: meu tempo com Deus, meu envolvimento com a sua obra é inegociável. Mas sabe que isso aqui é uma das características dos últimos dias? É os crentes pegarem as bênçãos de Deus e colocar como desculpa para não se envolver com as coisas de Deus. Isso é característica dos últimos tempos. Aí eu pergunto: com a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, com a falta de perseverança na oração, com os crentes e a gente vai ver que a igreja de Laodiceia era uma igreja enriquecida. O problema não está na riqueza em si, o problema está com aquilo, porque na verdade, gente, tem muita gente que tem um conceito equivocado de riqueza. Tem gente que acha que tem muita coisa. Você não tem nada. A igreja de Laodiceia dizia: rico sou. Jesus dizia: tu não é rico, tu é pobre. Porque rico é quem tem as coisas, pobre é aquele que é dominado, são as coisas dele que tem ele. Ele não consegue se desprender do que ele tem, é pobre, é miserável, segundo a avaliação de Jesus. Ache ruim quem quiser achar, está escrito, vou falar, está na palavra. A fase que antecederá a volta de Jesus é a fase onde a igreja estará mais corrompida.
Laodiceia ficava a 64 quilômetros a sudeste de Filadélfia, bem pertinho da igreja amorosa, da igreja para quem Jesus abriu uma porta aberta. 64 quilômetros, não é nem daqui para Caruaru, é? Daqui para Caruaru? Bem pertinho, mas não absorveu nada de Filadélfia. Ficava a 160 quilômetros a leste de Éfeso, da igreja apostólica. Provavelmente foi fundada pelo apóstolo Paulo, quando ele estava atuando na cidade de Éfeso. A cidade de Laodiceia, no ano 60 depois de Cristo, ela foi arrasada por um grande terremoto. O imperador de Roma ofereceu recursos para reconstruir a cidade de Laodiceia. Sabe o que foi que a cidade disse, através da sua liderança local? Precisa não. Nós temos condições de nos levantarmos com os nossos próprios recursos. Porque Laodiceia era um grande centro bancário, comercial, financeiro. Laodiceia era um grande centro têxtil, eles confeccionavam lã. E segundo a história, o primeiro hospital com recursos oftalmológicos ficava em Laodiceia. Eles eram tão avançados na medicina que diz a história que eles desenvolveram nesse hospital um pó que, quando era misturado com água, gerava um pequeno bálsamo que era utilizado como colírio. Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha essas três características. Era um grande centro financeiro, negociava com muito ouro, com muita confecção, e eles se orgulhavam por terem um hospital que desenvolveu o primeiro colírio de que se tem notícia. Haviam duas fontes que convergiam para Laodiceia. Havia uma fonte de água que vinha da cidade de Colossos, que trazia água fria, e havia também uma fonte em Hierápolis que convergia para a cidade de Laodiceia com água quente, de forma que a água que cortava a cidade de Laodiceia era uma água morna, emética. O que é emética, pastor? É que dá náusea. O viajante, quando ele se deparava com a água que corria em Laodiceia, ele podia estar morto de sede. Quando ele bebia, ele passava mal, sentia náusea e tinha vontade de vomitar. Laodiceia estava familiarizado com beber água morna, sabia como isso era incômodo. Laodiceia entendia de dinheiro, entendia de confecção de lã e entendia da medicina e dos colírios do hospital que havia ali. Quando Jesus se apresenta ou se identifica para a igreja de Laodiceia, ele fala assim: isto diz o amém. Quem está falando com vocês é o amém. Como é que a gente termina a oração? Amém. Amém é a conclusão de tudo, é Jesus dizendo: quem está falando com vocês é quem conclui a história. Provavelmente uma referência ao fato de que é a última igreja da trajetória do cristianismo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem fala com vocês é aquele onde tudo termina e aquele onde tudo começou. A criação teve seu princípio a partir de Jesus, o Verbo Criador. Quando Jesus começa a falar com a igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Presta atenção. O cristianismo dos últimos tempos, em termos gerais, a última igreja, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Tu nem é fria, nem é frio, nem quente. Você lembra que uma das parábolas que Jesus conta para falar dos últimos dias, ele fala de virgens loucas e virgens prudentes.
O que é que ele está falando? Ele está falando de um contexto dividido. O problema da igreja de Laodiceia é que era uma igreja difícil de identificar. Jesus diz, nem frio, nem quente. É morno. E o que é morno, não tem como identificar. Não tem identidade. Você não sabe se é ou se não é. Jesus diz, tomara, ou melhor seria se vocês fossem frios ou mornos. Você já viu um frio? Já viu uma pessoa fria? Pessoa fria é aquela pessoa para quem você diz assim, e aí, rapaz, volta para a igreja, ou, rapaz, vamos tomar uma decisão. Aí ele diz assim, eu vou. É porque o frio consciente, ele diz, é porque do jeito que eu estou, eu não posso dizer que eu sou crente. Mas quando eu me ajeitar, eu vou para a igreja. Esse é o frio. Porque o frio ele sabe que não é. O quente, ele sabe que é, ele já está quente. Agora o morno é aquele que você não sabe. Está com um pé na igreja, outro pé no mundo. Ele vem para a igreja, chora, se alegra, mas ele se envolve com o pecado da mesma forma. Eu já vi casos de pessoas que, da mesma forma que chega na igreja, às vezes até com frequência, chora, se alegra, mas se envolve com prostituição, com pecado, da mesma forma, e não se decide. Parece o povo de Israel, nos dias de Elias, quando o homem de Deus diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor, mas o povo não se decidir. Cochear dá a ideia de que num pé ele quer seguir Baal, no outro pé ele quer seguir o Senhor, aí fica naquela, cocheando. Ele não escolhe um caminho, ele fica em cima do muro. Aí Jesus diz, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és nem uma coisa nem outra, vomitar-te-ei da minha boca. Sintomas da igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna. Tanto se envolvia com as coisas de Deus, como se envolvia com as coisas do mundo. Outro dia eu estava ouvindo um irmão falando, que estava conversando com um grupo de irmãos, e esses irmãos assim, criticando muito os pentecostais. Deixa eu ser mais sincero, não estou dando nome a ninguém. Era um grupo de irmãos que criticava muito a nossa igreja. Ai, não, porque vocês não sabem o que é graça, vocês não sabem que a graça de Deus, e a graça, e a graça, e a graça. E aí, quando estava terminando a conversa, um deles disse assim, eu tenho que ir embora porque eu vou para a minha igreja, eu vou tocar na igreja. Aí o irmão que estava ouvindo, mas peraí, tu vai tocar na igreja, tu vai subir no altar? Disse, vou. Eu disse, mas tu está com cheiro de cachaça, tu estava bebendo. Eu disse, não, mas lá não tem isso não, é a graça de Deus, é a graça. Meus irmãos, a graça de Deus não é um passaporte para pecar, para se prostituir, para destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, tomando cachaça. Não, a graça de Deus não é para isso não. A graça de Deus é para levantar quem está caído, é para quem reconhece que falhou e pede misericórdia, confessa a sua transgressão, é tratado, passa pelo processo, porque a Bíblia diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí a graça de Deus chega. Mas para quem está brincando com as coisas de Deus, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, estava a ponto de ser vomitada, era uma igreja soberba, insensível, pobre espiritualmente, porque eles diziam, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus diz assim,
e não sabes que és um desgraçado. Desgraçado aqui no original é um infeliz. Tu acha que é rico? É nada. Tu és desgraçado, miserável, alguém digno de pena, pobre. Isso é interessante, quando você vê a igreja de Esmirna, que tinha perdido tudo, Jesus diz assim: mas tu és rico. Isso é interessante. Tem crente que não tem nada, mas Jesus olha para ele e diz: mas tu és rico? Aleluia. Paulo disse: como não tendo nada e enriquecendo a muitos. Como é que pode isso? É porque é uma riqueza que não é daqui da terra. Aleluia, aleluia. Já a igreja de Laodiceia dizia: eu sou rica. E Jesus diz assim: tu é pobre. Hebreus capítulo 11, versículo 26, fala de uma riqueza que os crentes de Laodiceia não conheciam. Hebreus 11 e 26. Olha o que o escritor diz. Versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Está falando de Moisés. Podia viver no palácio, na riqueza, na chiqueza, na realeza, na mordomia, na nobreza, mas Moisés pensava: não é essa riqueza que atrai o meu coração. A riqueza que eu quero passa por sofrer com o povo de Deus para conquistar uma riqueza que não se obtém aqui. Dá para dar um glória a Deus por isso? Que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que está reservada para a gente lá na frente. Não te aperreia não, porque tu não tem uma casa própria, ou porque não comprou um carro zero. Um dia, se eu e tu continuarmos fiéis, o calçamento da rua da gente vai ser de ouro puro. E Caixa Econômica não financia uma casa dessa, mas Deus tem preparada para quem é fiel. Aleluia. Jesus disse a Laodiceia: tu és desgraçado, miserável, pobre, cego. Era como que Jesus estava quebrando todo o orgulho deles, dizendo como quem diz: vocês podem ter um hospital de medicina aí, vocês podem ter desenvolvido o primeiro colírio da história, mas vocês são cegos espirituais, porque vocês não conseguem enxergar a condição espiritual de vocês. E Jesus diz: pobre, cego e nu. Escute isso. A nudez espiritual é a condição de alguém que não está preparado para encontrar com o seu Criador. Assim era a igreja de Laodiceia. Negociava com muita lã, com muita confecção, mas espiritualmente estava despida. Ai, pastor, é só lapada que Jesus tem. Não. Jesus dá conselhos para reverter esse quadro. Porque pode ser que tenham crentes aqui que, depois de observarem essas características, se forem sinceros e sensíveis, vão dizer para si mesmos: meu Deus, eu estou quase desse jeito, pastor. Não me envolvo com as coisas de Deus. Uso as bênçãos de Deus como desculpa para não me envolver com as coisas dele. Estou tão distante, estou tão insensível. Gente, a gente usa esse texto o tempo todo para o pecador.
Eis que estou à porta e bato. Jesus falou isso, não foi para o pecador. Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia, dizendo, em outras palavras, vocês se envolveram tanto com o mundo, que vocês me colocaram do lado de fora e nem se deram conta. Eu estou aqui, à porta, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas eu só entro se alguém ouvir a minha voz, der ouvidos à minha voz e abrir a porta. Porque para fazer isso tem que reconhecer. Porque para abrir a porta para Jesus tem que reconhecer que deixou ele do lado de fora da sua vida. Agora ele está lá dizendo, eu não desisti de você. Se você quiser, eu estou aqui querendo entrar. Eu quero entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Cear é para quem tem comunhão, para quem anda com Jesus. Cearei com ele e ele comigo. Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja dos últimos dias. Olhe para mim. Essa é a característica do que Jesus quer fazer com a igreja, com o cristianismo dos últimos dias. Agora, dentro desse contexto, a Bíblia diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O que é que ele está falando? Por mais que a característica da igreja dos últimos dias seja essa, Jesus está dizendo, quem vencer, senta comigo no trono. Sabe por quê? Porque mesmo que essa seja a condição, sempre vai ter crente que se coloca como alguém fiel ao Senhor. Para quem vencer, tem promessa. Vai sentar no trono. Para esses crentes que ouvem a voz de Deus, que são sensíveis à sua palavra, que buscam ao Senhor incessantemente e não abrem mão de suas convicções, sempre vai ter um céu aberto, sempre. Olha aqui para mim. Você quer saber o que é avivamento? Olhe para Israel no Antigo Testamento. A mesma característica da igreja de Laodiceia, que nem era fria nem quente, era a característica de Israel nos dias de Elias. O povo estava dividido entre Deus, olha para mim, terra. O povo estava dividido entre Deus e Baal. É o mesmo contexto da igreja de Laodiceia. O povo nem era quente, nem era frio, na sua maioria. Porque se Jesus diz ao que vencer, é porque haviam crentes ali dignos de receber essa promessa. Nos dias de Elias, e eu já estou terminando, o povo estava dividido da mesma forma, Deus e Baal. Elias pensou que estava sozinho. Mataram teus profetas, derrubaram teus altares, só sobrou eu, estão querendo me matar, e o povo está com o coração dividido. Senhor, eu não tenho mais o que fazer aqui, tira minha vida. Aí Deus, não pai, não é assim não, tu não está sozinho não. Não tire conclusões por causa da maioria. Às vezes, gente, eu não paro muito tempo para fazer isso, mas de vez em quando, que as meninas, né, olham alguma coisa no YouTube e tal, veem os cantores que estão em atividade e tal, e outro dia eu parei com a minha esposa para ver, né, numa página de Instagram, algumas coisas que estão acontecendo no meio evangélico. Meu irmão, me permita a expressão, tem coisas que, se fosse só heresia, sempre existiu, mas o que está acontecendo em muitos púlpitos já é palhaçada, gente. Já não é mais meninice não, é macaquice, e os macacos que me perdoem, mas é cada absurdo. Gente que fala de tudo menos de Bíblia. E sabe o que é que eu fico pasmo? Igrejas enormes, multidões enormes e uma quantidade de crente
que às vezes está fazendo Pix para receber revelação, todo tipo de barbaridade, e a gente fica vendo como é que a igreja mundo afora está. Aí às vezes tem gente, algumas pessoas se olharem para isso, e realmente tem muita gente que acontece isso, se decepciona ali, aí acha que está todo mundo no mesmo pacote, mas está não, até Elias achou, mas só sobrou eu. Deus disse, não rapaz, não. A maioria pode estar dividida entre dois pensamentos, mas eu tenho 7.000 que não dobraram seu joelho diante de Baal, nem o beijaram. Em todas as épocas sempre tem, pode não ser a maioria, mas tem um grupo que diz, eu sei quem me ensinou, eu sei o que eu aprendi, eu sei em quem tenho crido. Eu não creio em avivamento mundial, mas eu creio que para crente fiel, para a igreja fiel, que guarda a palavra, que não deixa de priorizar Jesus, que anda com Ele, é como nos dias de Elias, Elias consertando o altar, levantando a voz, e Deus dizendo, eu tenho fogo para mandar, e Deus mandou fogo diante de Israel, no período de maior apostasia. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Deixe quem quiser andar morno, de todo jeito, a ponto de ser vomitado, mas quem é fiel, eu abro o céu, eu não deixo de dar resposta. Se é para abrir o céu e manda fogo, eu mando fogo. Se é para abrir o céu e manda chuva em tempo de sequidão, eu mando, porque o céu sempre está aberto para quem anda em comunhão com Deus, sempre. Aleluia. O propósito aqui não é desanimar ninguém, não. É abrir seus olhos para não estar se iludindo. Ai, pastor, tem um movimento novo, tem um profeta novo que surgiu. Se não falar segundo isso aqui, vai passando. Meu negócio é com Jesus e com esse livro de capa preta. Pode ser a capa rosa assim também, mas se for a palavra de Deus, não tem problema nenhum. O negócio da gente é com o céu. É Bíblia, é oração, é jejum, é consagração, é doutrina, é vigília, é graça, é conhecimento, é poder, é palavra. É isso que sustenta a igreja do Senhor de pé. Fique em pé em nome de Jesus. A lanchonete está funcionando normalmente. É domingo agora? Próximo domingo teremos batismo em águas. E no primeiro final de semana de maio, que dia é, pai? 4, 5 e 6 de maio, nós teremos o nosso seminário para a família a nível de campo. Os irmãos que são músicos e quiserem participar do evento, dia 8 de abril, com os músicos, apanhe a sua ficha de inscrição na secretaria, Lucas. Pode procurar o presbítero Lucas. Irmã Maria Eduarda está presente aí. Maria Eduarda Pires. Vem aqui à frente, filha, por favor. Pega um microfone aí para ela. Tem som? Dê para ela o microfone. Vire para lá. Irmã Maria Eduarda, ela externou o desejo de descer às águas, tornando-se membro da igreja. Eu quero perguntar à irmã Maria Eduarda por que ela deseja descer às águas. Só da igreja,